Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde falamos de livros favoritos e por vezes vamos da ficção para a realidade. Com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a Bruna Lombardi, uma das figuras mais queridas e multifacetadas da cultura brasileira, atriz, escritora, guionista, apresentadora, poeta, nascida no Rio de Janeiro, atuou em novelas e minisséries marcantes como O Grande Sertão Veredas, o livro do João Guimarães Rosa, já foi aqui recomendado por escritores brasileiros porque passaram aqui neste podcast, a Carla Madeira, o Rafael Galo também. No cinema destacou-se em filmes como O Signo da Cidade, Onde Está a Felicidade, ambos escritos pela própria, realizados pelo marido, Carlos Alberto Richelli, o Ri, cuja história de amor conhecemos logo no início de O Livro que a traz a Portugal, e já lá vamos. Criou e protagonizou a série A Vida Secreta dos Casais, exibida pela HBO Brasil, publicou livros de poesia, a sua escrita é marcada por temas como espiritualidade, sensualidade, autoconhecimento. Filha de pai italiano e mãe austríaca, vive entre São Paulo e Califórnia e mantém assim uma vida discreta e voltada para a arte, para a espiritualidade, é uma mulher do mundo. Criou a plataforma Rede Felicidade, voltada ao bem-estar e desenvolvimento pessoal, pratica regularmente meditação e yoga, não usa relógio, tive que confirmar enquanto estou aqui a olhar que eu tinha estas informações, não se pesa, boa ideia, e evita contar os anos de casamento, prefere viver com leveza e espontaneidade. Bem-vinda, Bruna Lombardi. Adorei a definição, bem uma mulher para ler outra mulher. Que bom, que maravilha tê-la aqui. A Bruna está de visita a Portugal para o lançamento então do seu novo livro, Manual para Corações Magoados. Reúne 88 histórias breves sobre amor, perdas, superação. É um verdadeiro manual de afeto para tempos difíceis. Quer falar assim um pouco sobre estas conclusões que agora partilha neste livro? Olha, eu acho que as coisas na nossa vida começam com questões. Né? Com questionamentos, a gente se pergunta coisas. A gente se pergunta e quando a gente não se pergunta, dói mais. Quando aquilo que a gente não se pergunta é aquilo que a gente esconde, é aquilo que a gente coloca em algum lugar da alma, onde a gente não quer abrir aquela porta. A gente abre um sótão, esconde. É como esconder a sujeira que varremos embaixo do tapete e achar que ela está segura ali e que ninguém vai ver, ou que nós mesmos não vamos ter que lidar com aquilo, que não é uma verdade. Um dia a gente vai ter que lidar com aquilo. Mas, sobretudo, aquilo é um peso. Então, esse livro fala de coisas, de pensamentos, de lembretes para as pessoas, para não esquecer de algumas coisas, para tornar a vida mais leve. A ideia é a leveza. Que maravilha. E a liberdade. E a liberdade. Eu brinco que costumo dizer que não vou deixar aos meus filhos uma herança, que vou deixar a educação. E a Bruna fala aqui no seu pai também neste livro, e que diz, ele não vai deixar a herança, vai deixar a liberdade. A ideia da liberdade foi o que meu pai me ensinou e eu carrego comigo e ninguém tasca. Ninguém tasca, é ótimo. Eu sublinhei aqui alguns certos, claro que depois aqui a ideia é que as pessoas fiquem com vontade de ler mais, mas se calhar vou aqui pedir já à Bruna, o que eu senti deste livro é que são os conselhos de uma irmã mais velha, que eu não tenho, portanto é mesmo o que eu senti, e que alguém me está a aconchegar na cama assim com um edredom, assim uma imagem de aconchego e de mimo, foi que assim, é um abraço. De acolhimento. Acolhimento, exatamente. Eu acho que essa é bem a proposta do livro. Eu gosto, eu tenho fortes redes sociais, onde eu tenho inclusive muitas pessoas de Portugal que me seguem. Nós crescemos com a Bruna. E elas me seguem e falam, mandam recados com comentários praticamente todos os dias. E eu percebo que o acolhimento é uma função que dá para exercer não é só através de livros, mas inclusive através do digital. Você consegue, de uma página, como uma página do Instagram ou do Facebook, você consegue passar uma energia, você consegue passar uma esperança, você consegue passar alguma coisa que faça bem para aquela pessoa naquele dia. E as pessoas estão vivendo um mundo caótico, um mundo
onde a gente se sente muito mais perdido do que encontrado, e as pessoas se buscam, mas às vezes nem sabem onde se buscar. E esse livro, por isso que ele é um guia, por isso que ele é um manual. Ele não é um manual que diz, olha, você tem que fazer isto. Ele é um manual que vai te deixando sinais, trilhas no caminho para a gente não se perder nessa escuridão e no caos da vida. Por isso é que eu falei aqui antes que é uma mulher do mundo, porque é isso mesmo, é alguém que já passou por isto, alguém que viu alguém passar por isto, que aprendeu e então que partilha exatamente para, como dizia, para as pessoas não deixarem os sentimentos debaixo do tapete. Exato. Eu vou dar-lhe aqui, sublinhei, e vou-lhe dar aqui alguns certos a ler, pode ser? Claro. Para mim ler, prefiro que você leia. É? Uhum. Tá bom. Venho de uma família italiana em que todos sempre falavam ao mesmo tempo e ninguém parecia escutar ninguém, mas misteriosamente todos se entendiam naquele modo intenso de viver. Quando eu era criança, nem sabia que podia ser diferente. A primeira vez que eu ouvi uma conversação com pausas, em que um falava e o outro ouvia em silêncio antes de responder, foi no cinema. Aquilo me marcou. Parecia outra civilização. Demorei muito a aprender a grande arte de não interromper e foi um grande esforço. Treino até hoje, exercito a paciência de escutar até ao fim, mesmo o que já entendi, sem me deixar tomar pelo imediatismo do que quero dizer. Os portugueses também são muito assim. É muito assim, somos intensos. Somos acelerados. Somos acelerados, agitados. E a gente tem que se dominar, né? Ora bem. Para dar espaço justamente ao outro. Escutar é uma forma sábia de amor, uma arte difícil que ajuda a pacificar qualquer discussão. Falar amorosamente e ouvir com paciência faz uma imensa diferença. Mas agora estou a sentir que eu estou a ler tudo. Eu estou adorando você ler. Eu prefiro, de verdade. Eu já me conheço, eu gosto de ouvir você. Tá bom. Então são só mais 2 textos, mas que eu queria aqui só... Pode ler o livro todo que eu fico aqui ouvindo. Adorei. Emoções reprimidas arranham o coração e nos fazem adoecer. São doenças da alma, doenças psíquicas psicossomáticas. Começam no abstrato e nos atacam fisicamente. E tanta gente não sabe e não percebe isso. Tanta gente perpetua um sistema de confinamento, de vozes caladas, de sentimentos não ditos. Até quando? Se metade da população do mundo é composta por mulheres e a outra metade pelos filhos delas, há esperança. Num dos meus livros, O Perigo do Dragão, tem um poema, Sagração, que diz: canto a doçura dos homens e a solidez das mulheres. E até hoje não perdi a esperança. Isto é lindíssimo. Só mais um, pronto. Por favor, vamos fazer isso. Eu não falo nada, você fica lendo. Estou tão contente. E gostou dos certos que eu escolhi? Adorei, adorei. Aqui sublinhei, estou assim a saltar assim, alguns parágrafos. Este que o título é Afinal, de quem é a culpa? Pare de culpar você mesma, de culpar os outros, de dizer que a culpa é do pobre Saturno retrógrado que está a mais de 1 bilhão de quilómetros da sua casa e desconhece a sua pessoa. Quem pode ser responsabilizado se nada deu certo para você essa semana? Você poderia estudar Feng Shui e culpar os móveis. Poderia se achar vítima de algum malefício, praga, encosto, mal olhado, inveja de algum parente, energia atravessada de uma amiga, efeito da fofoca de uma vizinha, alguém que botou seu nome na boca do sapo, seu retrato em alguma encruzilhada. Pode ser TPM, menopausa, puerpério. Por acaso você entrou em casa com o pé esquerdo? Algum objeto que você ganhou está trazendo aquela coisa que é o oposto da sorte, mas você nunca jamais diz essa palavra? É uma situação insustentável. Tudo dando errado de um jeito que parece que você passou embaixo de escada, quebrou um espelho, vestiu a roupa do avesso, deixou o chinelo virado, cuspiu na cruz. Senão o que é que explica tanta adversidade no seu caminho, tanta pedra vindo na sua direção? Pare, feche os olhos, respire. Mariana, que delícia te ouvir. Adorei, adorei. Puxa, muito bom escutar, porque é uma troca. Aí você vê como, primeiro que você lê muito bem, interpreta muito bem. Obrigada. E aí coisas até que eu já não estava lembrando, então é tão bom ouvir. Maravilhoso, obrigada. Obrigada eu, que bom. Manual para corações magoados. E tem aqui na capa uma frase do José Eduardo Agalusa. Este é um livro para ter sempre por perto e reler e consultar sempre que nos falta o sol, o ar, o mar ou o amor. Enfim, a lucidez. Que ótimo resumo e ótimo elogio. Agora vamos conhecer melhor a convidada de hoje. 3 coisas que gosta.
Lembra-se o que me disse? Não, já não lembro, porque eu sou muito do momento. Pode mudar. Mariana, eu sou a anti-preparação. Eu faço tudo tão espontâneo, tão na hora, que se você me disser, mas e ontem? Eu falo, ontem eu era assim, hoje eu já sou. É como o rio, sabe? Você é aquela coisa que o Heráclito, o filósofo grego, disse: você não pode entrar duas vezes nas mesmas águas do rio, porque quando você entrar pela segunda vez, você já é outro e as águas já não são as mesmas. Então, eu sou muito da hora, assim. Você me pergunta 3 coisas que eu gosto. Sim. Eu gosto de pessoas, de gente. Eu gosto muito de gente. Gosto de ouvir histórias das pessoas. Eu gosto de bicho. Adoro bicho também. E da natureza. Olha, ou seja, eu estou bem no planeta. Que maravilha. Eu estou num bom planeta para mim mesma. Pena que exista tanta discórdia e tantas pessoas do mal nesse mesmo planeta. Mas esse é o nosso desafio, né? O nosso desafio é não só enfrentar esses obstáculos, essas dificuldades, mas permanecer, achar a nossa inteireza e a nossa verdade, mesmo com tanta loucura em volta de nós, com esse caos que nos rodeia. Sim, daí este livro também, esta necessidade de lembrar isso. De lembrar isso. E também falou aqui na mitologia grega e na água e nas funções da água, também está aqui um capítulo sobre isso. Agora, 2 coisas que não gosta. Eu não gosto da maldade, eu não gosto de pessoas que se divertem fazendo mal aos outros, que gostam de ver sofrimento de gente, sofrimento de animais, pessoas que tratam mal pessoas e que sentem arrogância, se sentem melhores. Eu não gosto disso. Eu não gosto de injustiça. Eu detesto injustiça. Sim, acho que estamos todos de acordo. E agora vamos conhecer a Bruna Leitora. Eu sei também pelo seu livro que um dos seus poetas favoritos é o Murilo Mendes, que citou aqui com 2 versos, com um verso. Eu tenho muitos poetas favoritos. Eu tenho milhares, centenas pelo menos. Muita coisa sofro pelos outros, eu mesmo nem sofro às vezes. Isso me define. Isso me define desde criança, porque muitas pessoas agora com esse livro, especificamente com esse livro, me perguntaram como você, porque eu faço muita palestra, né? No Brasil e fora do Brasil, eu faço muita palestra, converso com o público, eu gosto de público. E as pessoas me perguntam, algumas assim, como que eu posso falar de corações magoados se eu sou uma pessoa cuja trajetória, cuja vida não aparece com mágoas, assim, eu não me separei, eu sou amada, eu sou cercada de carinho por todos os lados, e é verdade, eu sou mesmo. Mas eu acho que olhar para o outro, compreender a vida do outro, é uma missão de um escritor. E de um ator também, porque se você não compreender o sofrimento alheio, você não é ninguém. Você passa por essa vida, vai ter que passar muitas vezes até aprender. E eu acho que a vida é uma lição. Então, assim, olhar o outro, entender as mágoas que se escondem, porque as pessoas às vezes não estão demonstrando isso. Mas se você liga um canal de percepção, é aí que você se comunica. E eu não gosto de relações superficiais. Eu gosto de profundidade. Eu posso conhecer uma pessoa por poucos momentos, mas naqueles poucos momentos eu quero essa pessoa, eu quero extrair dela o lado humano. É esse que me interessa. Eu não quero saber se a pessoa, quanto ela ganha, que profissão ela tem, se ela é bonita, se ela se acha feia, se ela é isso, se ela é aquilo. Não é esse o ponto para mim. O ponto para mim não é nada de cargo social, nada disso. O ponto para mim é a humanidade. A humanidade que está naquele é o coração. Magoado,
poucos, todos são magoados. Todos nós carregamos as nossas dores. E é com elas que eu gosto de falar. Muitos poetas favoritos e trouxe-me aqui livros de ficção, os livros que a Bruna recomenda, e começamos exatamente pelo José Eduardo Agualusa, que elogiou o seu O Mestre dos Batuques. Eu gosto as pessoas que eu citei, tanto eu recomendo, por exemplo, porque nós temos, a literatura portuguesa tem poetas e escritores extraordinários. Eu entrevistei o Saramago, sabe, aqui em Lisboa, e foi assim uma entrevista maravilhosa. Quem quiser assistir pode entrar no meu canal do YouTube, né? Tá lá a entrevista inteira. E assim, eu tenho muito prazer de conversar e conhecer as pessoas, especialmente pessoas que eu leio, então é maravilhoso. E isso me aconteceu desde muito cedo. Por alguma estrela no destino dessas que ilumina o caminho da gente, quando eu era ainda menina, quando eu publiquei meu primeiro livro, que era um livro de poesia, uma garota com um livro de poesia, e eu conheci meus ídolos, aqueles mesmos que eu secretamente lia na biblioteca da escola e escrevia nos cadernos. Então, para mim, fora que o Chico Buarque, que era o meu ídolo absoluto de adolescência, mas absoluto, eu era uma criança que tinha pôster do Chico Buarque na porta do quarto. Sim. Entendeu? Então, assim, e ele fazia o prefácio desse meu primeiro livro, ele não me conhecia, ele não sabia quem eu era, mas ele gostou da poesia. Ele fazer isso foi, assim, para mim, muito mais do que ganhar 10 prêmios Nobel, entendeu? Era o Chico Buarque, era o meu ídolo, olhando para a minha invisibilidade, né? E a partir daí foi uma sequência de conhecer pessoas como Carlos Drummond e hoje Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, enfim, Rubem Fonseca, Mário Quintana. E tem também muitos poetas portugueses. Ferreira Goulart. Eu tenho uma infinidade. Se eu começar a citar nomes, eu não vou parar. Não. E aqui, aí vou para Portugal. Saramago, José Eduardo Agualusa, Mia Couto. Então, assim, essas pessoas mostram para mim que, de alguma maneira, o destino me guia para que eu encontre esses seres humanos. De alguma forma, as águas onde eu vou me levam para isso. E eu agradeço, eu sou uma pessoa de gratidão, entendeu? Por esses encontros e pela leitura, porque eu poderia ler essas pessoas e com certeza leria seus livros. Mas o simples fato de eu ter um diálogo com elas já é, para mim, uma bênção. E continuar a admirá-los, não é? Depois de os conhecer, confirmar aqui a pessoa que está por trás. Exatamente. E é sempre maravilhoso, é sempre lindo ver o ser humano atrás do que ela escreve. Às vezes não. Pode não ser, você tem razão, pode não ser. Há desilusões. A verdade, você tem toda a razão. Mas aí, se você olhar bem aquela literatura, aquilo está naquela literatura. Sabe, é que pode ter uma segunda leitura para você dizer assim, Depois de cair a fachada, não é? Então, e este Mestre dos Batuques, lembra-se da história, um romance que mistura ficção histórica, fantasia, crítica social, revisita a revolta do Bailundo, um conflito real ocorrido em Angola entre 1902 e 1904. Eu acho que o Agualusa, ele tem essa busca desse lugar onde, tanto ele quanto o Mia, cada um da sua maneira. Já vamos ao Mia, também está aqui um livro. Eles têm um lugar que é muito essa mistura da África e Portugal, porque eles têm aquele lugar que é quase uma poesia escondida, que a África traz com o mistério, com o misticismo, e que em Portugal se transformou em praticidade, mas que permanece, porque a alma portuguesa é muito poética.
sabe? A alma portuguesa é descendente de um Fernando Pessoa e todos os seus, os seus nomes, entendeu? É essa multiplicidade. E é engraçado, não é à toa que a música portuguesa, assim, primordial seja o fado. Tem coisa mais dramática, mais teatral, mais quase cortando os pulsos, e, no entanto, tem quase uma alegria naquilo, né? Então eu sou muito apaixonada por Portugal, muito pela cultura portuguesa, absolutamente apaixonada. E há aqui assim, uns traços nos livros que hoje escolheu para esta conversa, que há também histórias de família, tanto aqui esta história do mestre dos batuques é a Leila Pinto, é a neta de um casal que viveu um amor proibido, era um jovem militar, que reencontra a Lucrécia, uma jovem da elite angolana com quem vive uma história de amor proibido, e a história é contada tanto no presente como no passado pela neta. Tem uma complexidade no relatar, né? E uma linguagem muito bonita. Ele é lúcido, ele fala de mim na lucidez, que eles falam também aqui atrás, mas ele é uma pessoa de uma lucidez incrível. Ele escreve as crônicas dele também com uma... É incrível como ele pega a poesia na lucidez. Isso me interessa muito. E depois ainda mistura a fantasia, simbolismo. Exatamente. Há aqui uma parte deste livro que é, portanto, isto começa com um pelotão português que é encontrado morto no Planalto Central de Angola, sem sinais de violência, portanto é um mistério. Uhum. E depois há partes de que há uma tropa de batuques percussionistas cujos ritmos provocam alucinações e loucura nos inimigos. Há assim uns detalhes. Exatamente, ele é inventivo. Era bem inventivo. José Eduardo Agaluz, ele que escreve romances, contos, crónicas, poesia, literatura infantil, e diz que escreve para saber como termina o poema ou como termina o romance. Você sabe que eu me identifiquei muito tanto com o Mia quanto com a Agualusa, com uma coisa que eu adorei escutar. Para mim me fez muito bem ouvir isso. Os dois juntos disseram que eles escrevem de uma maneira prazerosa e, assim, instintiva, genuína, que o romance, os personagens, os carregam. E que eles não fazem o processo mais rígido da preparação daquilo, de um guion, enfim, um roteiro que eles vão ter que seguir. E eu sou exatamente essa mesma escola. Eu não preparo, como eu brinquei aqui no começo, né? Eu falei, não sou da preparação, porque eu acredito no fluxo. Eu realmente acredito no fluxo. Eu acho que você entra no lugar que tem que te transportar para a sua surpresa. Mesmo quando eu escrevo filmes, por exemplo, cinema, ou a própria série. Por exemplo, eu escrevi 5 roteiros de cinema que nós produzimos e foram, enfim, viajaram o mundo, foram para festivais, ganharam alguns festivais, etc. Mas quando eu estava escrevendo o roteiro, que todo mundo diz, não, o roteiro é formulaico, você tem que buscar uma coisa fechada que você tem que seguir. E eu falava assim, não consigo, não é meu estilo de vida. Então, um deles, por exemplo, você citou Amor em Sampa, eu comecei a escrever Amor em Sampa e de repente eu chamei o Ri e falei assim, Ri, ele falou, o que está acontecendo? Eles cantam. Ele falou, quem canta? Os personagens desse roteiro, eles estão cantando. E ele falou, como assim? Não estou entendendo. E eu percebi que eu estava escrevendo um musical no meio do meu roteiro. Eu não tinha a menor ideia que seria um musical. Então, essa curiosidade que o Agualusa fala, de falar assim, eu escrevo para ver como termina, é exatamente... Ele coloca numa síntese perfeita, diz assim, a gente escreve sem saber aonde isso nos leva.
E aí fica muito interessante para quem escreve. Então, em vez de ser um processo árido, difícil, em que você precisa corresponder a uma coisa pré-estabelecida, é um processo prazeroso de quem vai flutuando e, de alguma maneira, vai sendo levado por essa coisa misteriosa que é a criação, né? E aí realmente tem uma facilidade, escreve com muito mais facilidade. E pegando isso como um exemplo, Mariana, isso cabe muito aos seres humanos, especialmente às mulheres, que é o seguinte: você não precisa pegar a sua personalidade, as suas características, suas emoções, os seus sentimentos e tentar caber num papel, numa coisa pré-estabelecida pela sociedade, onde você vai ter que se espremer para ser aquele padrão, para usar aquele rótulo. E ao contrário, você tem que se descobrir e não tem nada parecido na sociedade, eu não vou caber. Ok, você não vai caber, você vai ser uma nova figura. Ah, mas vai doer. Ok, vai doer, você vai ser mais um coração magoado. Ok, mas eu vou vencer. Você vai achar seu caminho. Vai doer, você vai bater porque você está usando mais espaço do que deveria, mas você não vai permitir que a sociedade cerceie sua liberdade, deixe você compartimentada numa coisa que não te traduz, transforme você numa coisa que você não é. Pode ter muitos obstáculos para subir a montanha, mas quando chegar lá acima a vista é linda. A vista é linda. O Agualusa com o mestre dos batuques. E agora vamos seguir então para o Mia Couto, que já percebi que gosta de tudo. Aqui o que é que escolheu para recomendar? A Cegueira do Rio, um romance que mistura, mais ficção histórica, realismo mágico e crítica social com a poesia característica deste autor moçambicano. Mia Couto. O Mia é um caso assim excepcional de ser humano, além de autor, porque eu falo de um livro, mas os livros dele, todos. E ele, como pessoa, ele é um biólogo, ele é um cara, um poeta, um escritor, ele é um menino, ele é um senhor, ele é essa mistura, e ele consegue ir para lugares verdadeiros, assim, e uma das maiores características que eu vejo nele, além do talento, óbvio, né, ele quer muito bem as pessoas, ele quer realmente o amor, a humanidade dele perfura cada romance, cada conto, cada página que ele escreve, aliado a esse mistério também, aliado a essa fantasia que também está presente no Agualusa. Ora bem, aqui este romance é uma narrativa que parte de um episódio real, o primeiro incidente militar em Moçambique durante a Primeira Guerra Mundial, isto foi em 1914, e a partir desse evento desencadeia-se uma crise surreal, e eu adoro esta premissa: os documentos, os livros e os mapas começam a desaparecer ou a perder a escrita e ninguém mais consegue escrever. E depois então alguém tem que convocar alguém para restabelecer a ordem no mundo. Há aqui um detalhe, você falou do Mia Couto ser criança, e eu achei graça porque, na verdade, o Mia Couto chama-se António Emílio Leite Couto. Porquê Mia? Porque quando ele era criança, ele adorava gatos. E então pedia aos pais para o tratarem por Mia. E depois, como o irmão mais novo não conseguia dizer bem António, reforçou-lhe essa alcunha. Então Mia vem do amor dele pelos gatos. Eu acho isto muito querido. É lindo. E ele ainda fala: eu sou um homem com nome de mulher. E eu acho muito lindo essa dualidade. Que, aliás, eu também vou aproveitar para dizer uma coisa, assim, um pensamento aqui, porque eu acho que é legal para quem fala de corações magoados falar dessas coisas, que eu tenho uma das crônicas fala sobre, porque eu falei isso das mulheres, mas existem também o aprisionamento do homem, né? O homem... Sim, como é que não chora? O homem não chora, e o homem, ele é obrigado a não relatar os seus sentimentos, a quase que não entrar em contato com eles. Assim,
os homens, especialmente os homens latinos, os anglo-saxões também, é bobagem, qualquer homem, eles não têm essa coisa que pelo menos nós mulheres temos umas com as outras. A gente tem a solidariedade da confidência, de estar juntas, de uma contar para a outra os sentimentos, chorar no ombro da outra. Nós levantamos o tapete. Nós levantamos o tapete, a gente lava junto a roupa, a gente suja e limpa, a gente se vira. Aos homens não coube esse prazer, né, da confidência, um homem raramente diz para o outro, estou sentindo isso, não sei o que fazer com esse sentimento. Então, a prisão do homem é mais rígida, se você pensar. E nós que vivemos uma sociedade machista, muitas vezes misógina, muitas vezes violenta, enfim, com tantos problemas, mas a gente esquece também que nós temos que trabalhar para que os homens também possam vencer essas barreiras, porque se eles pudessem vencer essas barreiras, se eles pudessem abrir os seus corações magoados e os seus sentimentos, que devem vir de muito tempo, os corações, eu diria, empedrados, né? Eles provavelmente não seriam tão violentos, provavelmente não seriam tão agressivos, provavelmente seriam mais felizes. Já bem. E este livro, o Manual para Corações Magoados, tem um elogio de um homem que aconselha a ler e reler. O Água Lusa aqui logo na capa. Portanto, temos o Água Lusa, temos o Mia Couto com A Cegueira do Rio e há mais. Este livro já ouvi falar muito bem. E depois, como há mais livros com nomes de pássaros, eu lembro de pensar, mas este eu li, mas não era deste autor. Então não, eu fiz confusão. Este ainda não li. O Colibri, do italiano Sandro Veronesi. Ganhou o prémio Strega. Aliás, este autor ganhou 2 vezes o prémio Strega com outro livro, que é uma coisa raríssima. Isto é um oftalmologista com uma vida boa e organizada, até que lhe entra pelo consultório um desconhecido que sabe tudo sobre o passado, avisa que ele corre perigo, ainda diz que a mulher o está a atrair e estas revelações desencadeiam todo um longo fluxo de recordações. Eu acho que o Veronese tem essa característica humanitária. Aliás, todos eles, né, que eu citei, cada um da sua maneira. Eu acho que o melhor de um autor é quanto mais ele consegue tocar a sensibilidade delicada da alma da gente, que é aquela coisa que é quase que se desfaz quando você toca. E ele vai para esses lugares, assim como a Elena Infante, também outra italiana, vai para esses lugares que são um misto de memória, de infância, de Helena Itália. Helena Ferrante. Ferrante, desculpa. Não, tranquilo. Infante, estou em Portugal, você vê, né? O rei Infante, Helena Ferrante. E a gente está percebe neles é quase uma busca de si mesmo no outro, né? Eu vejo muito neles essa sensibilidade que fala muito com todos nós. Quer dizer, esse prazer que a escrita dá para o leitor. Porque eu concordo, citando mais um italiano, Umberto Eco, que um livro, por isso que eu quis que você lesse o Corações Magoados, que você lê divinamente bem, um livro, ele não é mais do autor. Na hora que ele vira um livro, o autor entregou ao mundo. O livro passa a ser de quem o lê. O leitor é tão importante para o livro quanto o autor. É uma troca. E o que você entende do livro é o livro. É o livro. Não é assim, não, mas você, Bruna, o que você quis dizer com aquilo? Não é o que eu quis dizer que importa. O que importa é o que você, como leitora, sentiu. Isso é o livro, isso é o verdadeiro objetivo do livro. Então, o livro, ele é do leitor. O livro é uma obra aberta, como dizia Umberto Eco. Ele é aberta e o livro não existe sem o leitor. Sem dúvida. O Colibri, do Sandro Veronesi. Aliás, há críticas, há vários leitores, ponhamos assim então. Por exemplo, Ian McEwan, o que é que ele diz deste livro?
cheio de pequenas maravilhas, Veronese conhece verdadeiramente todos os assuntos do coração. Michael Cunningham, que escreveu As Horas, cheio de surpresas, um verdadeiro presente ao mundo. Que maravilha, Sandro. Veronese, ele que ganhou o prémio Estrega 2 vezes, com este Colibri, também com o Caos Calmo, e pronto, e fala então temas de, mais uma vez também, que a Bruna gosta, tanto memória, relações familiares, crises existenciais e sociais e a fragilidade humana diante do caos. Não tem nada melhor do que almas e família. Ora Porque bem. somos feitos disso. Somos nós, sim senhora. Mais um autor que também escolheu aqui, Itamar Vieira Júnior. São todos, claro, todos os livros, mas eu pus aqui o que escolheu, com Salvar o Fogo. A Bruna está aqui a apontar para a parte de trás do Manual dos Corações Magoados. Então, diz o Itamar Vieira Júnior, neste comovente livro, Bruna Lombardi escreve sobre o ecossistema de sentimentos que nos constitui e que nos dá a dimensão subjetiva da nossa humanidade. Perdão, desejo, contentamento, alegria e amor são alguns dos temas que percorrem estas crónicas, que, escritas com delicada honestidade, boa expressão, movem o amor para o mundo que nos rodeia. O Itamar Vieira Júnior, mais uma escolha da Bruna com o Salvar... Na verdade foram todos que escolheu. Eu escolhi o mais recente que veio para Portugal, só para quem ainda não o conhecer, pode começar por aí, com o Salvar o Fogo, que ganhou o Jabuti. E o Torto Arado, que é um espetáculo também de romance. O Torto Arado ganhou o Prémio Leia, o Jabuti, o Oceanos, o Resistência. Tem que ganhar tudo mesmo, porque ele é um livro grandioso, ele é um livro... eu brinco com o Itamar que esse livro já nasceu um clássico. Uau! Que grande elogio. Outra vez também história familiar, história do Brasil, a sobrevivência, a espiritualidade afro-brasileira, violência contra as mulheres, e são os vários temas que encontramos aqui, colonialismo e o poder religioso. Isto acompanha uma mulher marcada por dons espirituais e visões, a Luzia do Paraguaçu, que vive com o irmão e o pai numa comunidade e que, pronto, dominada pela Igreja Católica, e ela que é vista como uma figura mística, quase profética, digamos. O Itamar, ele relata o Brasil profundo, como Guimarães Rosa faz. Ele vai para aquele lugar do Brasil onde há invisibilidade mesmo, e ele dá voz a esses personagens que não são vistos. E esses personagens são interessantíssimos, e o Itamar tem, porque assim, para quem não vê, assim, é como se fosse a figuração do mundo. Né? Pessoas que nem estão lá, pessoas de papel, sabe? É assim, como se tivesse um cenário, onde naquele cenário tem um monte de papelão representando gente. E muitas pessoas veem o mundo assim. E ele vai lá e pega isso e transforma nas pessoas que elas são, com grandeza, com alma, com vida, com medos, com todos os sentimentos que nos assolam. Itamar Vieira Júnior, com Salvar o Fogo e todos, o Torto Arado e tortos. Ao dia de hoje, isto é uma pergunta difícil, ao dia de hoje, se fosse reler apenas um destes livros, qual seria? O Mestre dos Batuques, do Agualusa, o Colibri, Sandro Veronese, A Cegueira do Rio, de Mia Couto, e Salvar o Fogo, do Itamar. Você sabe, Mariana, que eu, assim, quando você me pede 4, eu já tenho a maior dificuldade. Pois é, eu sei que é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil, porque você sabe que você deixou de fora 4.000. Então, quer escolher um quinto? Não, eu tô brincando. Para fugir esta pergunta. Mas eu acho o seguinte, que sempre que eu pelo menos, eu sou uma pessoa da abrangência, né? Eu gosto de abraçar o mundo, que até é uma ambição minha que me deixa louca, porque ninguém consegue. Mas eu fico assim, eu quero devorar, sabe? Eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero ir, enfim, aquela pessoa de quereres, né? Mas, assim, sempre que eu tenho que escolher 5, os melhores, eu falo, meu Deus, minha lista vai ser infinita, eu não vou, mas vamos pegar o Guimarães Rosa só porque ele foi muito representativo na minha vida. Grande Sertão Veredas. Ele foi muito marcante e é um clássico, esse é um livro do mundo, é assim, do Brasil profundo
para o mundo. Que maravilha. Este aqui foi tal que também foi escolhido pela Carla Madeira e pelo Rafael Galo, escritores brasileiros. Com certeza, é porque é um maiores romances da literatura. Agora... Mas deixa eu interromper, eu leio constantemente Fernando Pessoa. Constantemente. E também está citado também neste seu livro do Manual para Corações Magoados, há lá referências ao Pessoa, que eu bem passei e ao José Régio também. Também, sim. Então agora tinha aqui uma surpresa, mas agora, Bruna, vou tentar virar aqui, eu encontrei ao fazer pesquisa sobre a sua obra, e não falámos da sua poesia, estamos aqui a falar no romance que chegou agora a Portugal, mas para quem fica curioso, e aliás há uma passagem ou outra que você refere aqui também no seu livro, O Perigo do Dragão, um seu livro de poesia. E eu escolhi, encontrei, porque obviamente na internet não temos acesso ao conteúdo dos livros, mas eu descobri aqui um poema. Mas agora vou pedir à Bruna para ler, porque eu concordo com o que disse e percebo, citando Humberto Eco, não é? Que os livros depois passam a ser do leitor, mas aqui eu pergunto, sendo um poema, se Bruna, ok, foi em 84, já foi há muito tempo, mas se não pode ler isto como poeta, ou seja, enquanto escritora e não leitora. Entende o que eu estou a dizer? Não entendo. Não entendi nada. Então, será que a Bruna consegue ler, em vez de ser eu a ler, se faz sentido para a Bruna, ser agora a Bruna a ler um poema que eu descobri? Porque eu gostei muito deste poema. Então, só que agora queria, fazer aqui a batota. Eu vou ler pior do que você. Mas você vai ler melhor do que eu. Mas estas palavras são suas e é um bom poema. Sim. Alta tensão. Eu gosto dos venenos mais lentos, dos cafés mais amargos, das bebidas mais fortes. E tenho apetites vorazes, uns rapazes que vejo passar. Eu sonho os delírios mais soltos e os gestos mais loucos que há. E sinto uns desejos vulgares navegar por uns mares de lá. Você pode me empurrar para o precipício. Não me importo com isso. Eu adoro voar. Uau! Podia ter lido tudo que lemos. Obrigada. Obrigada a você. Olha, eu acabo então com uma surpresa. Que eu ofereço um livro, tendo em conta a leitora que é, e neste caso, claro que eu sei que conhece literatura portuguesa, mas pensei, não sei se já leu Walter Ugumem, um escritor. Claro, porque é amiga dele já. Foi? Sim. Boa. Você vê, ficou de fora da minha lista, não deveria. Pois eu calculei que eu conhecesse, mas então como acabou de sair, tinha esperança que ainda não tivesse este, que é a Educação da Tristeza, e diz, e lembra-me obviamente do seu livro, porque diz, e estou aqui a ler a contracapa: o tamanho da vida está todo dentro do amor. Se amarmos, somos extensos, infinitos. Se não amarmos, recolhemos-nos como bocadinhos de poeira sem sentido, sem valor. Exatamente. E o contraponto disso no Manual para Corações Magoados, machucados é no Brasil. É Brasil, claro. Aqui é Magoados. Diz assim: o amor salva, o amor cura. Então, onde não há amor é que crescem outras ervas daninhas. O que machuca o coração, o que magoa os nossos corações é exatamente o avesso do amor, é o desamor. Acabamos com assim, então. São também ensaios, são também crónicas. Muito obrigada. Educação da Tristeza, de Walter Ugumem. Muito obrigada, Mariana. Obrigada eu, Bruna. Manual para Corações Magoados ou Machucados. Nós crescemos com o português do Brasil. Que saiu agora uma notícia que se calhar vai Magoados chamar... é lindo, eu adoro esse Magoados. título. Manual para Corações Magoados, porque a mágoa, ela vem de todo lugar. Né? Ela vem até da nossa infância, quando a gente era mais delicados, mais vulneráveis, não tínhamos tanta defesa, não tínhamos sequer ferramentas para lidar com aquilo que nos magoava. Então, essas são marcas mais fáceis de ficarem lá e que precisam ser tratadas, curadas com amor. E aqui também com prevenção, antes de precisar de curar. Obrigada, Bruna Lombardi. Muito obrigada, querida. Maior prazer te conhecer, viu? Foi ótimo. E risca o livro. E me segue nas redes, que eu vou adorar. Já estou a segui-la no Instagram. Muito bom, muito obrigada. Obrigada eu. Um beijo para todo mundo aí. Portugal, amo você. Obrigada, até para a semana.